Bom, pessoal, nós vimos então a parte 1 do sistema arterial e venoso da cabeça e pescoço. Vejamos agora a parte 2, que é o sistema venoso da cabeça e pescoço. Então vamos falar mais das veias. Primeiramente, vamos ver aqui uma diferença entre uma veia e uma artéria. Então as veias, elas são mais numerosas que as artérias. As artérias seguem um padrão. As veias, elas são mais numerosas e não seguem o mesmo padrão que as artérias. Então existe nas veias uma grande variação, o que não ocorre nas artérias. Então tem pessoas que têm uma determinada veia, outras que não têm. Já as artérias é um padrão só. As veias contêm sangue venoso, as artérias sangue arterial, com exceção da artéria pulmonar e das veias pulmonares. Então a artéria pulmonar, ela leva o sangue venoso para os pulmões, para que ocorra a hematose. E as veias pulmonares, elas trazem o sangue de retorno ao coração, o sangue onde ocorreu a hematose, o sangue arterial. Então essas veias, elas vão em direção ao átrio esquerdo do coração, levando então o sangue arterial para o coração. As veias, elas são, na sua grande totalidade, elas são retilíneas. E as artérias, elas são sinuosas. As veias transportam o sangue no sentido centrípeto, ou seja, de fora para dentro, ou seja, de fora para dentro do coração, e as artérias no sentido centrífugo, ou seja, de dentro do coração para fora. As veias, elas são delgadas. Nós podemos ver aqui nessa figura que elas são delgadas e elas se murcham com facilidade e não dá para ver a sua luz. Ao passo que as artérias, elas são mais calibrosas do que as veias. Então nós temos aqui uma artéria. Vejam aqui o calibre deste vaso, bastante espesso. Até a veia, ela é menos calibrosa. Então nós temos aqui as veias que trazem o sangue de retorno aqui da cabeça e pescoço para o coração. Todo o sangue venoso da cabeça, eles drenam para os chamados seios da dura mater. O que são os seios da dura mater? A dura mater é uma meninge. Então essa meninge, ela sofre um desdobramento e se transforma num conduto, numa espécie de um vaso, como uma veia ou como uma artéria. E esses seios, que tem essa forma de um vaso, ele carrega todo o sangue venoso da cabeça em direção à veia jugular interna. Então nós temos distribuídos na cabeça, primeiramente aqui, o seio sagital superior. Depois aqui o seio reto, o seio transverso, depois o seio sigmoide, que termina aqui no forame jugular, levando o sangue venoso para a veia jugular interna. E aqui nós temos o seio cavernoso, ao lado
aqui da hipófise, na região do osso esfenoide, ou seja, da célula túrcica do osso esfenoide. Então está aqui o seio cavernoso. Então nós temos aqui as veias cerebrais do cérebro e cerebelares do cerebelo. Então as veias cerebrais e cerebelares vertem o seu conteúdo para os seios da dura mater. Então leva o seu conteúdo sanguíneo para os seios da dura mater. As veias diploicas, que são essas veias que se encontram aqui na díploe. O que é a díploe? A díploe é um tecido ósseo esponjoso localizado entre as duas compactas ósseas, a externa e a interna, nos ossos da cabeça. Então é o tecido ósseo esponjoso dos ossos da cabeça, ou no caso aí do crânio. Então as veias diploicas, está aqui, elas correm na díploe e desaguam o seu sangue venoso nos seios também da dura mater. As veias emissárias, a mesma coisa. Então as veias emissárias, o que elas fazem? Então nós temos aqui uma veia emissária, olha aqui, em grande aumento. Elas estabelecem anastomoses entre os seios da dura mater e as veias extracranianas. Então elas servem de comunicantes, elas se comunicam. Então elas estabelecem uma comunicação entre os seios da dura mater e as veias fora do crânio. E as veias emissárias, parietal, mastoidea, oftálmicas e condilar, desaguam nos seios da dura mater. As veias do couro cabeludo vertem o seu conteúdo para a veia temporal superficial. Então está aqui, veias do couro cabeludo vertem o seu conteúdo para a veia temporal superficial, que é esta veia aqui, formada pelo ramo frontal e parietal, veia temporal superficial. As veias superficiais e profundas da face e pescoço vertem o sangue no plexo pterigoídeo, veia maxilar e veia temporal superficial. Então, plexo pterigoídeo, veia maxilar e veia temporal superficial. Todas as veias da cabeça e pescoço vertem o conteúdo, o seu sangue, para a veia jugular interna. Então está aqui a veia jugular interna, que recolhe todo o sangue das veias do pescoço e da cabeça. Então veja aqui as veias da cabeça, do pescoço, mandando aqui o sangue para a veia jugular interna. Então o sistema venoso vertebral se comunica com os seios da dura mater e veias do couro cabeludo. Nessa figura, então, nós temos aqui a veia jugular interna direita e veia jugular interna esquerda. Elas são os principais vasos venosos do pescoço. Então, todo o sangue da cabeça e pescoço são enviados para as veias jugulares internas. Vejam que esta veia aqui, a veia subclávia direita, se juntando aqui com a veia jugular interna direita, vai formar aqui um tronco denominado de veia
braquiocefálica direita. Aqui é a mesma coisa. A veia jugular interna esquerda se junta aqui com a veia subclave esquerda, formando então a veia braquiocefálica esquerda. Agora, as duas veias braquiocefálicas direita e esquerda se juntam para formarem aqui a veia cava superior. Então, se eu retornar aqui nesta figura, eu vou observar o seguinte, que as veias, elas têm um sentido centrípeto, de fora para dentro do coração. Então nós temos aqui, olha, a veia frontal e aqui a veia parietal. Esses dois vasos se juntam para formar aqui a veia temporal superficial. Então, uma pergunta: como a veia temporal superficial ela é formada? Ela é formada pela união da veia frontal com a veia parietal. Então, esses dois vasos formam a veia temporal superficial. Agora, a veia temporal superficial, ela, junto aqui com a veia maxilar, ela vai formar aqui uma veia. Veja aqui, nós temos aqui um vaso calibroso, formado pela veia temporal superficial e veia maxilar, que é a veia retromandibular. Retro, atrás, mandibular, da mandíbula. Então, como é que a veia retromandibular ela é formada? Ela é formada pela união, pela junção da veia maxilar com a veia temporal superficial. Agora, veja bem, nós temos aqui uma bifurcação da veia retromandibular. Então eu tenho aqui a veia retromandibular e ela vai dar dois ramos, o ramo posterior e um ramo anterior. Vejam que o ramo posterior ele se junta com esse outro ramo aqui, que é a veia auricular posterior, para formarem aqui este vaso, que é a veia jugular externa. Então a veia jugular externa ela é formada pelo ramo posterior da veia retromandibular, que se une aqui à veia auricular posterior. Então esses dois vasos venosos vão formar aqui a veia jugular externa. E o ramo anterior, ele se continua vindo terminar aqui nesse tronco, que é chamado de tronco tireolínguo-facial. Então esse tronco tireolínguo-facial, ele é formado aqui pela veia facial, pela veia lingual e pela veia tireoidiana superior. Então vejam que essas três veias vão formar aqui o tronco tireolínguo-facial. Olha aqui, a veia facial, ela tem seu início no ângulo interno do olho, com o nome de veia angular. Aí ela vem aqui com o nome de veia facial. Veja aqui a veia labial superior, veia labial inferior,
levando sangue dos lábios para a veia facial, e esta aqui é a veia facial comum. Veja aqui a veia submentoniana, levando sangue venoso da região submentoniana para a veia facial comum. Então a veia facial, ela pode ser chamada de veia facial, apenas veia facial. Mas vejam que ela se divide em veia angular, veia facial e veia facial comum. Então todo o sangue venoso vai cair aqui então na veia jugular interna. Então nós temos aqui a formação dos grandes vasos. As duas jugulares internas, mais as duas veias subclávias, formando aqui as veias braquiocefálicas direita e esquerda, e as duas veias braquiocefálicas direita e esquerda, formando a veia cava superior, que vai até o átrio direito do coração, levando o sangue venoso da cabeça, do pescoço e dos membros superiores. E nessa figura nós temos aqui esse emaranhado de vasos arteriais, venosos. Aqui em amarelo nós temos nervos. Então vejam que há uma complexibilidade bem grande aqui de vasos e nervos na cabeça e pescoço. E essa figura está aí para que a gente entenda o porquê que nós temos que ter conhecimento desse sistema, que é muito importante. Principalmente saber o trajeto. Olha aqui a artéria facial sinuosa. Vejo que ela é anterior. Aqui a veia facial, que é posterior à facial. Vejo que a veia facial ela é retilínea e a artéria é cheia de curvaturas. E com isso nós encerramos o sistema arterial e venoso da cabeça e pescoço.